بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Louvor a Allah, que a paz de Deus esteja sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs, que Deus abençoe a todos. Hoje a gente vai continuar explicando, inshallah, que a gente sempre explica, que é o livro Guia para o Novo Muçulmano, nos domingos, que a gente explica ele. E a gente estava falando sobre o dia do juízo final. A gente fez a primeira parte, a segunda parte, e essa é a terceira parte, sobre o dia do juízo final, e a última parte, inshallah. A gente viu os versículos sobre a ressurreição, citamos na última aula, citamos sobre a ressurreição, que as pessoas vão ser ressuscitadas naquele dia. Qual que é o motivo? Para prestar as contas. E depois disso vão para o paraíso ou para o inferno, dependendo das ações da pessoa. A gente parou nesse ponto aqui. Então o autor, que Deus o abençoe, fala provas do Alcorão que afirmam a ressurreição. A gente não leu as provas, a gente só explicou, que é o subcapítulo anterior, que é a crença na ressurreição dos mortos. Então, quais são as provas do Alcorão que afirmam a ressurreição? A gente sabe, irmãos e irmãs, que tem crenças, dogmas, que se a pessoa não crê, a pessoa não é considerada o quê? Muçulmana. Por que isso? Porque foi revelado no Alcorão com clareza. Esses versículos são explícitos, claros. Não tem como tu entender outra coisa. Tanto os versículos que falam sobre o dia do juízo final, como a gente leu vários hadith, ditos proféticos falando sobre o dia do juízo final, e vários versículos. E também citamos na primeira aula, se vocês se lembram, também versículos, tanto do Novo Testamento como do Antigo Testamento, a gente citou, sobre o dia do juízo final. Ou seja, a pessoa que nega o dia do juízo final, a pessoa não é considerada muçulmana. Por quê? Porque foi revelado no Alcorão com clareza. Os versículos são explícitos, falando sobre o dia do juízo final. Então essas crenças, esses dogmas, que são pilares, como os pilares da fé que a gente está lendo, eles têm que ser o quê? Claros. Tu não pode querer falar que uma pessoa não é muçulmana por causa de uma crença, por exemplo, que não esteja no Alcorão clara e nem na Sunna. Como que tu vai falar que essa pessoa o que é? Renegou a fé. Tem que ser uma coisa o que? Clara e explícita, que não tem como entender outra coisa além daquilo que está escrito literalmente. Então não tem nenhuma pessoa que fala o que? Que é crente, que é submissa a Deus, mas eu não acredito o que? No dia do juízo final. Porque é um dos pilares da fé. Para completar a sua fé, para você ser crente, você deve acreditar no dia do juízo final, como a gente explicou nas outras aulas, mais detalhado. Então as provas: Allah o Altíssimo, o Onipotente, criou o ser humano do nada e pôde criá-lo novamente. Não é impossível devolvê-lo a seu estado anterior. Allah disse a este respeito, isso está no Alcorão, no 30:27. 30:27. Que é a Sura dos Romanos. O microfone está com o seu Zé. Quem quer ler? Aqui vai mostrar, irmãos e irmãs, Deus criou a gente do nada, não é verdade? Então é muito mais fácil Ele devolver a gente, porque Ele criou a gente do nada, quando a gente não existia, da não existência, da inexistência, Ele criou a gente.
devolver aquilo que ele já criou não é mais fácil? Logicamente falando, é mais fácil. Pode ler, seu Zé, ou o Ita, quem quer ler, sinta-se à vontade. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Então diz assim: ele é quem origina a criação. Logo a reproduzem, porque isso lhe é fácil. Seu é o mais elevado exemplo no céu e na terra, e ele é o poderoso, o Altíssimo. Sapiente. Obrigado, seu Zé. Então Deus o Altíssimo fala, depois de A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim. Deus fala, Ele é quem origina a criação e logo a reproduz, e isto lhe é ainda mais fácil que criar pela primeira vez. Que criar... Pode pegar, pega. Que criar pela primeira vez. A Ele pertence os mais sublimes atributos, que a gente viu os atributos, o senhorio de Deus, os atributos, que é o Criador, a criação, a misericórdia, tudo isso a gente viu, os atributos de Deus. Nos céus e na terra, Ele é todo poderoso, sapiente, o sábio, Deus Altíssimo. Então esse versículo está falando o quê? Explicando que é muito mais fácil o quê? Devolver aquilo que Deus o Altíssimo já criou, porque Ele criou a gente do nada, da não existência. Então isso aqui o que é uma evidência clara, que Ele que origina a criação e logo a reproduz, e isto lhe ainda é mais fácil que criar pela primeira vez. Sapiente, ali entra certa coisa aqui, o dentíssimo. Aonde está? O dentíssimo, lá é sapiente. Sim, sapientíssimo também tem, sapiente, ou seja, o que tem a sabedoria absoluta. Deus Altíssimo é onisciente, sabe de tudo e tem a sabedoria o que? Absoluta. Toda informação, toda sabedoria pertence a Deus Altíssimo. A gente não tem nada de sabedoria perante a Deus. Deus concedeu o mínimo para a gente, que é o pouco conhecimento que a gente o que? Sabe. Depois também disse, refutando aqueles que negaram que os ossos pudessem voltar a seu estado depois de terem virado pó. Agora, os incrédulos, os coraixitas, a tribo do profeta Muhammad, os renegadores da fé, eles falaram ao profeta Muhammad: como os ossos vão virar pó? Como Deus vai devolver esses ossos? Então Deus aqui responde para eles, isso está no 36:79. Quem quer ler? 36:79. 36:79. Ou seja, achando isso o que? Impossível para Deus o Altíssimo. E o nome dele é o que? Al-Qadir, ou seja, onipotente. 79, 36, capítulo 36, 79. Lê devagar, Eita, por favor. Responde, ó Muhammad, dá-los a vida, quem os criou pela primeira vez, e Ele é conhecedor de toda a criação. Muito obrigado, então. Então no meu está um pouco diferente, tá? Dize, ó Muhammad, fala para eles, falando Deus Altíssimo para o profeta Muhammad, para os incrédulos que negam isso, que negaram isso, dar-lhes a vida aquele que vos criou pela primeira vez, pois ele tem o conhecimento de tudo. Ou seja, ele deu a vida
no começo da criação, criou eles, como que seria o que? Difícil retornar tudo que ele criou, o que? Do nada. Como que seria o que? Difícil para ele. Então aqui é um versículo também, o que? Claro, aquele que vos criou pela primeira vez, pois ele tem o conhecimento de tudo, ou seja, onisciente, que criou nós na primeira vez. Tem uma pergunta? Que diz assim, que Allah é prudentíssimo. Essa palavra significa aquele que não falha, né? Isso está onde? Nesse versículo ele traduziu dessa forma? No anterior. No anterior, aqui. Estou perguntando. Prudente é aquele que não tem falha, que não falha, né? Sim. Verdade? E tem também o sapiente, que está no meu. No do seu Zé está o quê? Prudentíssimo é aquele que é sábio, né? É sábio, né? Sapiente, é. Sapiente, sábio, né? Tem toda a sua sabedoria, plena sabedoria. E aquela outra, né? Prudentíssimo é aquele que não falha, né? Mas eu não sei porque a tradução ali está o quê? Está diferente. Não falha, né? Sim, mas aqui está o que? Sapiente. O correto seria o que? Sábio. Sábio. Hakim. Sábio. Não sei por que o que colocaram. Tem que ver depois. Porque aqui no meu está o que? Sapiente. O que está nesse aqui? Deixa eu ver. Eu prefiro o que? A tradução do Helmi Nasser, que é mais do que? Mais literal. Deixa eu ver aqui. Já que ficaram com dúvidas, vamos ver. Esse é o versículo anterior que vocês estão falando, é o 30, 27. 30, 27. Vamos ver se está igual. É como eu falei, ó. Eu não sei essa palavra porque eles colocaram. Certo? Como é Hakim, tem que ser o que? Aqui está o sábio. Que nem aqui, sapiente. Só de você está diferente, né? Só será que não tem esse significado na língua portuguesa também? Aqui está, no meu está, ele é o poderoso. Poderoso. Só ali no árabe está Hakim, como a gente viu. O prudente, tá vendo? Então, aí o poderoso significa a mesma palavra também. Não, o poderoso está certo, que é a palavra anterior. Estou falando esse prudente. Tem o significado de sábio, aí tem que ver na língua portuguesa. No dicionário, eu não tenho conhecimento. Prudente é quando a pessoa faz as coisas certas. Então, ele não tem falha, né? Não tem falha, não tem erro. Então dá, então encaixa. Certa. Então está correto. Isso é esse, né? É que não tem falha, né? Então está correto. Se é esse significado, está correto. Então, continuando, neste dia a terra estará erma, vazia, sem nenhuma vegetação. Então a chuva cairá e começará a brotar a vida de cada espécie, porque Allah tem o poder de revivê-la depois da morte. Allah Altíssimo disse: e enviamos do céu a água bendita, mediante a qual produzimos jardins e cereais para a colheita, e também as frondosas tamareiras, cujos cachos estão carregados de frutos em simétria, como sustento para os servos, e fazemos reviver com ela a água, uma terra árida, assim será a ressurreição. Ou seja, como Deus o Altíssimo fez dar o fruto e faz até hoje, como a gente vê na nossa frente, é uma realidade. Também o que fará naquele dia vai dar a vida, o que, irmãos e irmãs, para todas essas plantas, ou a vida de volta, com uma água que vai chover, ou seja, que vai ser descida do céu. Isso aqui está no que? 59:11. Toda pessoa que razua sabe que quem tem o poder sobre algo grandioso é porque é poderoso, que o poderoso é Allah. O Altíssimo criou os céus e a terra e as constelações de uma forma grandiosa e ampla.
fazendo disso algo surpreendente. Se criou isto, então tem o poder suficiente para reconstruir os ossos que haviam se transformado em pó. Disse o Altíssimo, agora 36:81. Acaso quem criou os céus e a terra não poderá criá-los novamente? Sim, pois tem o poder para isso, ele é o Criador sapiente. 36:81. Então aqui Deus Altíssimo fala: acaso quem criou os céus e a terra não poderá criá-los novamente? Sim, pois tem poder para isso e ele é o Criador sapiente. Ou seja, é claro porque o poder de Deus, onipotente, quando a gente fala Al-Qadir, aquilo que tudo pode. Deus Altíssimo pode tudo. Como criou da primeira vez, também pode criar o que? Novamente. É assim. Vamos colocar lá. Acaso quem criou os céus e a terra não poderá criá-los semelhantes a eles? Sim, ele é o Criador supremo, o sábio, Aí está como você disse, né? É a mesma coisa, o mesmo significado. Então, sábio, quando quer algo, sua ordem é apenas dizer: seja, logo acontece. Isso é quando ele quer. É uma das criações de Deus Altíssimo. Quando ele fala o que é ser, então acontece. Como foi a criação que é dos céus, da terra. Então, são vários tipos da criação que a gente já explicou sobre isso em detalhes nas outras aulas. A mãe do Gabriel para ela falar para Maria, é verdade? Isso também, sim. A revelação, né? Quando ele veio até ela. Sopro, né? Jesus foi criado diferente, sim. A gente explicou isso, você lembra? Agora, a crença no dia do juízo e na balança. Allah julgará suas criaturas, segundo assim quem haja sido do grupo dos que creram na unicidade de Allah, obedientes a Allah e seu profeta, seu juízo será fácil, mas aqueles que foram do grupo dos incrédulos e desobedientes, o juízo será difícil. Ou seja, no dia do juízo final, terá as pessoas o que? Crentes, tementes a Deus, que foram piedosas nessa terra, cumpriram com os mandamentos de Deus e se afastaram daquilo que Deus o que? Proibiu. Terá o que? Uma prestação de contas fácil. Agora aquela pessoa que foi desobediente, incrédula, renegadora da fé, terá a prestação de contas o que? Difícil. Isso mostra também o que é a justiça de Deus. Então, o ato que você fizer de bom, você vai ser recompensado com aquele bem que você fez, com aquela boa ação que você fez. E aquela má ação que você faz, ou você, claro que vai ser recompensado, ou sendo punido, ou sendo castigado por o mal que você fez, ou Deus Altíssimo vai perdoar. Isso só Deus sabe. Quem vai entrar no paraíso, quem que vai entrar no fogo, é só Deus, o Altíssimo, que sabe. E Ele que tem o poder de dar o paraíso para essas pessoas e não dar para essas pessoas. Só Deus o que tem o poder. Até nisso aqui, irmãos, quando a gente fala da balança, a gente lembra de alguns ditos do profeta, principalmente o dito que foi narrado pelo Abu Huraira, que Deus esteja satisfeito com ele, que o profeta que passa sobre ele pergunta para eles: vocês sabem quem é o mufles? Na língua árabe, mufles significa aquela pessoa falida, significa aquela pessoa falida, que vem do verbo no passado aflasa, ou seja, aquela pessoa que não ficou sem nada, faliu, uma pessoa que falida, perdeu tudo o que tinha.
Aí os companheiros do profeta respondem de acordo como é o que? Na língua árabe. Falou, é aquele que não tem o que? Bens e também não tem o que? Dinheiro. Não tem bens e também não tem dinheiro. Dirham, ou seja, não tem dinheiro. Então o profeta, que é paz sobre ele, fala para eles, depois deles ter respondido, ele falou: al-muflis da minha nação é aquela pessoa que chega no dia do juízo final. Não é como que vocês entendem. Al-muflis não é como vocês entendem, que é aquela pessoa que faliu, que perdeu seus bens. Mas não, al-muflis é aquela pessoa que chega no dia do juízo final com o que? Com as suas orações, com seu jejum, com seu zaká. Mas o que ele fez? Ele cumpriu a oração, ele fez o jejum do Ramadã, aquele mês, ele fazia 5 orações todos os dias, ele pagava o zaká uma vez por ano. Mas qual que era o problema dele, irmãos e irmãs? Desse muftes, desse falido. Agora vocês vão entender que ele é falido. Você não é falido em dinheiro. Agora vocês vão entender aonde é a falência dele. Aí o profeta fala, continuando o dito, e ele chega naquele dia o que? Xingou esse. Falou calúnia sobre aquele, ou sobre aquela mulher. Aquela mulher estava o que? Traindo o marido, sem evidência alguma. Ou seja, xinga esse, faz calúnia sobre aquela. Depois ele faz o que? Rouba dinheiro desse, come aquilo que não é lícito do dinheiro dos outros, come o que não é lícito para ele do dinheiro dos outros, e depois também derramou o sangue na terra, ou seja, cometeu um assassinato, bateu nesse. Olha o que essa pessoa fez. Não cumpriu as orações, não cumpriu o jejum que Deus ordenou. Cumpriu, não é verdade? Mas olha o que ele fez com tudo isso. Pagou o zaká, ou seja, fez os pilares do Islã, aquilo que Deus tornou obrigatório para a gente. Mas qual que é o problema? Não é só, irmãos, o que aqui o profeta, agora eu vou continuar o dito, só para a gente refletir nessa primeira parte. A religião, irmãos e irmãs, não é só o que eu vim aqui rezar. Cheguei aqui, rezei a minha oração, saio daqui, eu sou outra pessoa. Xingo esse, bato naquele, faço calúnia daquele. Não é dessa forma. A religião verdadeira, ou seja, a pessoa ser uma pessoa crente, temente, piedosa, é aquela pessoa que em todas as situações o que? É a mesma pessoa. Quando você cumpre a oração com devoção a Deus, com humildade, com temor, você o que? Automaticamente vai se distanciar daquilo que Deus proibiu. Porque tu sabe que isso que Deus proibiu, você deve se afastar. Você não deve cumprir com aquilo, e sim se afastar. E os mandamentos que Deus ordenou, eu cumpro. Agora, como que eu vou xingar uma pessoa? Faz parte do caráter do muçulmano. Mesmo que essa pessoa errou contigo, mas faz parte do caráter do muçulmano, da excelência do caráter, tu xingar uma pessoa. Faz parte. Imagina tu falar uma calúnia dessa pessoa, principalmente, irmãos e irmãs, quando é a honra da pessoa. Quando é a honra da pessoa. Um profeta usa a palavra qadhafa. Qadhafa significa o quê? Ele falar sobre a honra da pessoa. Ou seja, olha, a fulana ali, está traindo o marido com fulano. Não tem evidência, não tem nada. Viu, por exemplo, lá cumprimentar o fulano, já sabe como que é essas pessoas. Já imaginou outra coisa e começa a espalhar aquela notícia. O que vai adiantar? A gente vai ver a tua oração, o teu jejum, o teu zaká, a tua peregrinação, se você por dentro o que? Não mudou. Esses rituais religiosos, esses mandamentos divinos vão ser válidos quando você o que? Seu caráter, sua ética
ser correspondente o quê? Com os atos que você faz. Não adianta tu vir rezar aqui e ir lá o quê? Mentir, bater nesse, dar risada daquele, enganar esse, roubar do outro. O que a pessoa vai falar? Em vez de tu pregar a religião, de ser uma pessoa que está divulgando a religião, de ser um exemplo para as pessoas, o que tu está fazendo? Olha esse muçulmano aí, olha o que ele faz, que exemplo dele é, a religião dele ensina isso. As pessoas dessa forma que vão entender, infelizmente. Sempre vão o quê? Um ato de um muçulmano vão falar o quê? Olha a religião deles, como que é. Eles não sabem interpretar o quê? Que isso é o ato que a pessoa está fazendo. Isso vem da pessoa, a religião não ensina isso. Pelo contrário, proíbe isso. Mas o que vão entender? Não. Olha os muçulmanos, o que eles fazem. Olha, eles desobedecem a Deus. Tu representa o quê? O Islã, quando tu sai daqui, principalmente as pessoas o quê? Que estão com a vestimenta, como as irmãs, como os irmãos que usam a vestimenta, que para as pessoas o quê? Significa que essa pessoa é muçulmana. Então qualquer ato que você fizer, vão falar o quê? Olha os muçulmanos. Por isso a pessoa tem que ter o quê? Caráter e ética. Não é só cumprir com os mandamentos, e também ser uma pessoa o quê? Melhor cada dia. Por isso que o profeta fala que faz sobre ele: e eu não fui enviado a não ser para aperfeiçoar a excelência do caráter, ou seja, para ensinar vocês o caráter, a ética, tornar vocês cada dia uma pessoa o quê? Melhor. Então, continuando o dito, olha para vocês verem o que vai acontecer. Não é só isso, ele xingou, roubou, comeu o que não era lícito para ele, pegou o dinheiro das pessoas que não era lícito para ele. Mas agora, qual que é a recompensa disso? Deus ou disso, olha o que acontece. Naquele dia, no dia do juízo final, as pessoas vão querer os direitos dela. Agora, esse fulano que me bateu, Deus, eu quero o direito meu. Ele me bateu injustamente, ele roubou meu dinheiro, ele fez uma calúnia contra mim injustamente. Naquele dia vai ser o dia de prestar as contas. Tu vai ter que o quê? Pagar. Por isso, irmãos e irmãs, quem tem dívida, que paga aqui. Que aqui tu paga com dinheiro, tu dá um jeito. Mas lá tu paga o quê? Com bênçãos, com as suas recompensas. E se tu não tiver, como vai explicar o profeta, tu vai pegar os pecados dessas pessoas. Agora tu não tem mais o que oferecer. Acabou as tuas bênçãos, são poucas. Suas boas obras são poucas. Tu não tem mais o que dar para essa pessoa. E ela ainda tem direito sobre você no dia do juízo final. O que Deus vai fazer? Vai pegar os pecados dessa pessoa e vai colocar em você. Por isso que a pessoa o quê? Tem que temer Allah em seus atos, na sua fala, por causa desse dia não vai passar nada, nem que for do tamanho de um átomo, o tamanho de um grão de mostarda, de injustiça que tu fez para alguém, naquele dia tu vai pagar. E mesmo que tu fez um bem, um bem do tamanho de um átomo ou de um grão de mostarda, naquele dia você vai ser o que? Recompensado. Você vai ver esse bem que você o que? Cometeu. Então o profeta fala, começa o que? As pessoas a pegar o direito dessa pessoa que injustiçou, pega das hasanat, ou seja, das bênçãos, das boas obras, até que acaba as boas obras dessa pessoa, as bênçãos, e começa a tirar o que? Dos pecados delas, das pessoas que elas injustiçaram, e colocar no injusto. Porque não tem mais o que? Boas obras para dar. Lá você paga o que? Ou com hasanat, ou com os pecados, os delitos. Tu pega os delitos o que? Das pessoas. E depois o que? Quando é colocado os pecados das pessoas em cima dessa pessoa, qual que é o que? O destino dela, o profeta fala, depois, thumma turiha finnar. E depois é jogado no fogo do inferno.
Preste atenção, irmãos e irmãs. O que o profeta fala do mufles? Esse dito aqui, se a pessoa entende, a pessoa vai ficar todo dia o que refletindo e meditando. O profeta não falou que não é uma pessoa que não reza. Pelo contrário, falou que reza. Uma pessoa que jejua, uma pessoa que paga o zaká, tudo que Deus mandou, ordenou, prescreveu, decretou, ele faz. Ou ela faz, essa pessoa. Mas qual que foi o destino dessa pessoa no final do dito, irmãos e irmãs? Qual que foi? Foi jogada no fogo do inferno. Mesmo tendo rezado, mesmo tendo jejuado, mesmo tendo pagado o zaká. Mas o que? Fez pecados com isso. Batia nesse, xingava aquele, injustiçava esse, fazia calúnio sobre aquele, fazia fofoca, fazia briga, esfaqueava esse, assassinava aquele. E aí? Vai ser jogado o quê? No fogo do inferno. Por isso que não adianta a pessoa falar, olha, eu sou muçulmano, eu sou monoteísta, tudo bem, só tem que cumprir os mandamentos. Não é só falar eu sou muçulmano e deu, acabou, está salvo. Tem que cumprir o que? Com os mandamentos de Deus. Deus proibiu o assassinato, eu não faço, fico o mais longe possível. Deus proibiu a fofoca, não faço fofoca. Deus proibiu a calúnia, não faço calúnia. Porque se eu fizer isso, eu vou ser que nem essa pessoa que o profeta está nos descrevendo. É mufles. Aqui, agora a gente entende na língua árabe o que o profeta quis dizer. Ele entrou em falência. Só falência de quê? De boas obras. Não tem mais para dar. Não sobrou nada para ele. Ainda teve que pegar os pecados dos outros por causa daquilo que é para pagar aquilo que ele fez nessa vida, as injustiças. Por isso, toda injustiça naquele dia vai ser colocado o que é na frente da pessoa que injustiçou e também do injustiçado. E Deus vai julgar, Deus Altíssimo vai julgar entre as pessoas. Então aqui a gente viu a balança. As obras serão pesadas em uma grandiosa balança, colocando-se as boas ações em um extremo e as más no outro. Assim, quem tiver a sua balança inclinada pelo lado das boas ações será do povo do paraíso, e quem tiver sua balança inclinada para o outro lado será do povo do fogo, porque Allah não é injusto com ninguém. Agora, irmãos e irmãs, vai ter uma balança. Os sábios explicam que essa balança, o que é? Literalmente falando, uma balança vai estar na frente das pessoas, para ninguém pensar que foi injustiçado, e vão colocar as boas ações de um lado e as más ações de um lado. Se pesar mais as boas ações, será salva essa pessoa, e se pesar mais as más ações, será o que? Condenado. Agora, o que a gente entende disso? A pessoa agora fez o bem, praticou o bem, vai estar no lado o quê? Vamos falar no lado direito. Um exemplo, que é o lado das boas ações. A pessoa fez pecado, desobedeceu, vai estar isso o quê? No lado esquerdo, por exemplo, da balança, ou seja, no outro lado. Agora aqui, irmãos, a pessoa o quê? Não vai pensar em nenhum momento que ela foi o quê? Injustiçada. Por isso que Moisés, que é paz sobre ele, como foi narrado, que ele o que? Ele pergunta ao profeta Moisés, ele faz uma súplica, um pedido, ele pede para Deus Altíssimo uma palavra que a gente pode falar específica para ele. Ele quer uma palavra específica para ele, para a nação dele. E Deus Altíssimo fala para ele, Moisés, fala, La ilaha illallah, não há outra divindade digna de adoração a não ser Allah. Moisés fala, Deus Altíssimo, todos falam isso, toda a criação fala isso desde o início do mundo. O que Deus fala para ele? Moisés fala, La ilaha illallah. Aí Moisés o que pronuncia?
Não há outra divindade digna de adoração a não ser Allah. Deus fala: se fosse colocado os céus, a terra e o que há entre ambos, tudo, toda a criação, num lado da balança, e la ilaha illallah no outro lado, pesaria muito mais do que a palavra la ilaha illallah. Ou seja, o que mais pesa na balança, irmãos e irmãs, o que é? A unicidade de Deus. E a gente viu que a ação, a boa ação, é só aceita se tem o que? A crença na unicidade de Deus e de acordo com a sunna do profeta. Dessa forma a ação que é aceita. Tu tem que fazer, tem duas condições. Pessoa o que? Ser monoteísta, crente, para Deus aceitar o que essas boas obras. Eu estou falando aqui para não vir um e falar, mas e na vida? Eu sei, eu estou falando o que? No dia do juízo final. As boas obras como vão ser aceitas naquele dia? Quando a pessoa foi o que? Crente, creu na mensagem e também praticou as boas obras de acordo com o profeta o que? Instruiu, ensinou. Dessa forma que as boas ações vão ser aceitas. Por isso, irmãos e irmãs, a nossa vida o que é curta. Como o profeta fala que passa sobre ele, a gente não vive, a minha nação é dos 60 ou 70 anos, e poucos que ultrapassam essa idade. Então, como a gente tem uma vida muito curta, principalmente a juventude da gente, agora a gente quando tem o que? Dos 20 até os 40 anos ali, ou vamos falar até os 50 anos, a pessoa ainda tem força para praticar o bem, para se esforçar, principalmente na adoração, nos rituais religiosos, de vir para a mesquita, de fazer dawa e divulgar o Islã. Mas não é igual uma pessoa que alcança já a velhice. Começa o que? As boas ações a diminuir, não tem mais força, não tem mais força para ir lá divulgar. Às vezes tem pessoas que não conseguem mais caminhar, começa a tomar remédio, às vezes não consegue mais jejuar, não é verdade? Por causa dos remédios. Então por isso que a gente tem que aproveitar o que? O tempo, a fase na vida da gente que a gente está o que? Forte. Aproveitar o máximo possível para fazer as boas ações. Porque tu não sabe se amanhã tu vai conseguir fazer o que? As boas ações. E também do pecado se arrepender o mais rápido possível. Estou fazendo algo que Deus proibiu, eu vou pedir perdão agora. Não vou esperar o que? Para o amanhã. Se quem que me garante que eu vou viver até o amanhã? Amanhã eu vou começar a rezar. Olha, eu não rezo, mas eu vou pedir perdão a Deus Altíssimo e vou começar a rezar a partir de amanhã. Quem que garante que você vai viver até o amanhã? Tem como garantir para ti? Tem alguém que fala, ó, está garantido. Pode dormir descansado, tranquilo na sua casa, que amanhã quando você se acordar você vai se arrepender. Tem como garantir? Então por isso a gente tem que o quê? Aproveitar o máximo possível. Principalmente a gente quando a gente está com saúde, antes que chegue o quê? A doença para a gente. Quando a gente tem dinheiro, antes que chegue o que? A pobreza. Quando tem dinheiro, tu consegue o que? Dar de caridade para os necessitados, ajudar os irmãos, ajudar as irmãs, ajudar os familiares. Pode vir um tempo que tu não vai ter mais essa riqueza. Aproveitar o tempo vago. Agora eu tenho tempo vago, tenho tempo livre para fazer as boas ações, para aprender o conhecimento da religião, para se tornar uma pessoa melhor. E depois, quando ser ocupado, não consegui, como falo, nem coçar a minha cabeça de tanto trabalho. A família cresceu, são muitos filhos, o sustento ficou o quê? Maior, tenho que trabalhar mais, fazer horas extras para sustentar a família. Não é como tu tinha quando tu era mais novo, tu tinha mais tempo, agora tu está mais ocupado. Então tudo a gente tem que o quê? Aproveitar a juventude antes da velhice. Isso aqui também é um dito que foi narrado pelo profeta que passa sobre ele, mas é um dito que é mursa, não é um dito que como podemos falar, correto. Mas a lição desse dito que é correto. A
A gente o quê? Aproveitar o máximo possível do que foi o quê? Dado a nós. E o que Deus fala ao Altíssimo no Alcorão? E instalaremos as balanças da justiça para o dia da ressurreição. Deus chamou o quê? As balanças da justiça. No dia da ressurreição, ou seja, no dia do juízo final, nenhuma alma será defraudada, no mínimo que seja. Nenhuma alma vai ser injustiçada. Não teme, ó filho de Adão, não fique com medo. Naquele dia, tu não vai ser injustiçado. Tu pode ser injustiçado nessa vida, mas naquela vida tu não vai ser injustiçado, pode ter certeza. Porque quem que vai nos julgar? Deus, o Altíssimo, o onisciente, o onipotente, sapiente. Deus, o Altíssimo, vai julgar. Então não espera o que? Injustiça naquele dia. Tudo que você for recompensado é pelaquilo que você fez nessa vida. Hoje é o dia do trabalho. Hoje é o dia dos estudos. O professor chega na aula. Está se aproximando as provas finais. O ano está acabando. Vamos. Começa a estudar. A prova não vai estar fácil. Vamos estudar. Tem gente o quê? Vou estudar. Depois eu estudo. Tem dias ainda. Chega na prova, não sabe nada. Qual que é o resultado? Reprovado. E é a mesma coisa essa vida. Aqui é um teste. Tu está dentro de um teste. Fazer as boas ações, fazer o bem, pregar a paz, para naquele dia, quando chegar a prestação de contas, tu ter o que apresentar, para passar e não ser reprovado naquele dia. Não quero ser o que? Reprovado naquele dia. Todo o meu pensamento é o que? Como eu vou construir a minha vida após essa. Porque aquela é a vida verdadeira. Nenhuma pessoa ciente, racional, sensata, trocaria 70 anos de dificuldades, de adversidades, de desgraças que a gente vive todo dia, de problemas, não é verdade? Para uma vida eterna com felicidade. Quem que ia trocar? Agora, logicamente falando, se a gente sentar e pensar, olha, eu sofro esses 70 anos, me esforçando, e descanso depois. Mas agora, se tu falar, olha, eu não vou adorar a Deus, vou viver essa vida, tu vai viver tranquila. Presta atenção na vida das pessoas que não obedecem a Deus. Como que é a vida delas? Cheia de dificuldade. Problema aqui, problema ali. Sai de um problema, vem 10. Sai de um, acaba de um, vem outro. Vem uma montanha, não sabe de onde. Desobediente. Uma vida o quê? Desobediente. O que ela espera? Deus fala no Corão, e aquela pessoa que se afasta da minha recordação. Qual que é a recordação de Deus? Aqui, o Alcorão. É Dhikr, é o Alcorão. Aquela pessoa que se afasta da minha recordação terá uma vida o quê? Difícil. Uma promessa. Quer paz espiritual, quer felicidade, quer viver tranquila, se agarra na palavra de Deus. Aqui está o guia, aqui está a orientação, aqui está a tua salvação, aqui que purifica o teu coração. O que tem de preto dentro do teu coração, de mancha, aqui purifica. Mas se tu quer procurar esse mundo, você o quê? Tem que aguentar o que vai vir dele. A vida não é fácil. A vida é, como que a gente fala, é uma escola. Na verdade, a vida é uma escola. Mas as lições da vida é o mais difícil que tem. A vida não ensina com misericórdia, ensina com força. Tem que perder para aprender. Cai no mundo, deixam a palavra de Deus, querem aproveitar a vida, achando que no adultério tem felicidade, achando que roubando traz felicidade. Vai lá, rouba, pega aquele dinheiro maldito, que vai levar ele e a família dele à morte. Desde quando ele roubou aquele dinheiro, ele mesmo fala: que dinheiro é esse? Não consigo ficar tranquilo, pessoas atrás de mim,
fulano quer pegar o meu dinheiro que eu roubei, a polícia está atrás de mim, que vida vai ter essa pessoa? Fez o errado. A pessoa que faz o adultério, a mesma coisa, não encontra felicidade. Pessoa desobediente não encontra felicidade nessa vida. O crente, por isso que é admirável o caso do crente, o profeta fala, se acontece algo de mal para ele, o que ele faz? Ele pacienta. E se acontece algo de bom, ele agradece. Isso só acontece com o crente. Dos dois lados, o que? Ele está bem. Sabe que aquilo que aconteceu não aconteceu para castigar ele, e sim ele elevar ele no paraíso. Entende? Que Deus o que? Revelou. E se acontece algo de mal, de bom, agradece a Deus, louva a Deus, glorifica a Deus. Agora, os companheiros do profeta, a gente vê o primo dele, olha aqui que é uma pessoa preparada. Quando perguntaram para o primo do profeta, Ibn Abbas, falaram para ele, eles estavam conversando sobre a morte, que é uma coisa que deixa muitas pessoas o quê? Com medo. Sobre a morte. Ah, não fala, tem muitas pessoas que falam, falou de morte, já sai de perto, foge, tem medo. Aí o que falaram para ele perguntar? Estavam falando, conversando, se acontecer agora, se eu souber que a morte está chegando, já vou fazer minha ablução, vou fazer minha prostração. Outro falou, vou pegar o Alcorão, vou começar a ler, porque como o profeta fala que é sobre ele, tu vai ser ressuscitado de acordo com como você estava no último momento da sua vida. Quem estiver rezando vai ser ressuscitado o quê? Orando. Quem estiver o quê? Em jejum, quem morrer na peregrinação vai ser o quê? Vai voltar com aquela roupa que ele estava, por exemplo, na peregrinação. Ou mulabbian, que significa, não é a roupa, é falando Allahu Akbar, que a gente fala quando a gente faz a talbiyah. Agora, a pessoa que morreu o quê? Fazendo pecado, na desobediência, vai ser ressuscitada naquilo. Então essas pessoas que falaram, se eu estou sabendo que a morte está vindo, vou fazer a minha ablução, vou começar a rezar. O outro, vou pegar o Alcorão, vou fazer o bem, vou dar de caridade. E quando perguntaram para o companheiro do profeta e primo dele, e tu, o que tu faria? Ele falou, olha, eu não sairia da onde eu estou, ficaria sentado esperando. Pessoa que já trabalhou, já fez, sabe que trabalhou, sabe que fez as boas obras, sabe que cumpriu com os mandamentos de Deus, se afastou das proibições de Deus, o que vai fazer? O que tem mais para fazer? Sentado, está esperando. Muitos sábios falavam que seja bem-vinda, como Mu'adh ibn Jabal, um dos companheiros do profeta, falou que seja bem-vinda, falando para ela, seja bem-vinda. Como o profeta fala que é para sobre ele, quem gosta de encontrar com Deus, Deus também gosta do seu encontro. Aonde vai ser o encontro com Deus? Na próxima vida. Quem gosta de se encontrar com Deus, o Altíssimo, o Clemente, o que perdoa, o Misericordioso, Deus também gosta do encontro com essa pessoa. Esse é o crente. Agora tem outro dito que o profeta fala que passa sobre ele, que é narrado também pelo Abu Huraira. O profeta, esse está no Muslim. O profeta fala que passa sobre ele, fala, para todo profeta uma súplica aceita. Deus Altíssimo, com a sua plena misericórdia, concedeu para cada profeta o quê? Uma súplica aceita dele para o seu povo. Então ele fala, e todos os profetas, eles o quê? Se apressaram nessa súplica, ou seja, fizeram nessa vida essa súplica. E eu o que? Atrasei ela para a minha nação, no dia do juízo final, que é o dia que a nação dele mais vai precisar. O profeta fala o quê? Eu atrasei ela, deixei ela para aquele dia, o dia do juízo final, aquele dia difícil, Yawm Asir, ou seja, difícil, aquele dia, não é qualquer dia. O profeta o que falou? Eu deixei a minha súplica para a minha nação naquele dia, mostrando a misericórdia que o profeta tem, que a paz de Deus sobre ele, por nós.
deixou aquela súplica aceita de Deus, que concedeu para ele, para nos salvar naquele dia, para interceder sobre nós naquele dia. E tem pessoas, infelizmente, quando a gente fala o nome do profeta, não fala que a paz de Deus esteja sobre ele. Esse é o mesquinho, esse é o infeliz, esse é o infeliz. Quando é citado o nome do profeta, não fala o quê? Sallallahu alaihi wasallam. Esse é o infeliz. Esse, na verdade, é o mesquinho, o infeliz. O profeta que passa sobre ele, a misericórdia que ele tem pela nação dele, e a pessoa não tem o quê? Não tem o quê? O mínimo de agradecimento que falar o quê? A paz de Deus que é sobre ele. E ainda será o quê? Recompensado por aquilo que falar. Será recompensado por aquilo que falar ainda. Toda a saudação que tu dá para o profeta Muhammad, Deus dá 10 vezes mais para você, de recompensa. Então ele falou, eu atrasei, então deixei a minha súplica para aquele dia, e ela será o que? Concedida, inshallah. Quem morrer da minha nação, sem cometer shirk, ou seja, idolatria, lam yushrik, ou seja, não fez idolatria nessa vida, será o que? Alcançada essa intercessão, ou essa súplica aceita para essa pessoa. Qual que é a condição para alcançar essa súplica do profeta por nós, essa intercessão por nós no dia do juízo final? Tem uma condição, irmãos e irmãs: não idolatrar ninguém com Deus Altíssimo. A idolatria. Quando perguntaram para o profeta qual que é o pior dos pecados, ele falou que ashirku billah, ou al-ishraku billah, ou seja, a idolatria. Pior pecado que tem. Quer alcançar a intercessão que Deus o Altíssimo concedeu para o profeta Muhammad, não cometa idolatria. Não cometa o que? Idolatria. E aqui mostra o que também? A misericórdia do profeta que passa sobre ele com a nação dele. Todos os profetas que pediram nessa vida, o único dos profetas que naquele dia difícil, que vai parar e vai falar, eu estou aqui, vai ser o profeta Muhammad para a nação dele, não vai abandonar a nação dele. Os outros profetas falam, eu fiz tal coisa, nesse dia não tem como eu fazer mais nada por vocês, eu fiz na vida por vocês. O único profeta de todos os profetas que fala, eu estou aqui, eu estou pronto, que vai ser concedida a intercessão para ele, o profeta Muhammad que vai sobre ele. E como eu falei, irmãos e irmãs, a pessoa tem que ter vergonha na cara quando é citado o nome do profeta que passa sobre ele e não fala. Como o profeta fala, mesquim, chamou o que? De bakhil, essa pessoa que não manda saudações, e Deus Altíssimo ordena dentro do Alcorão que Deus e seus anjos mandam bênçãos e saudações para o profeta Muhammad. Se Deus ordenou e Deus o Altíssimo manda bênçãos e saudações para o profeta Muhammad, quem somos nós para não mandar? Ordenando, ó crentes, mandem bênçãos e saudações para o profeta. Então, uma ordem de Deus, o Altíssimo. Também tem outro dito interessante, que foi narrado pelo Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhu, que o profeta fala que passou sobre ele, naquele dia, que é o que? Juntar as pessoas. O anjo vai falar, um dos anjos fala, aonde está, isso é no dia do juízo final, quando as pessoas estão o quê? Unidas, juntas. Vai falar um anjo, aonde estão os pobres, os necessitados da nação? Aonde estão eles? Aonde estão os pobres dessa nação e os necessitados? Aí eles o que? Vão se levantar. Fala para eles, o que vocês fizeram? O que vocês praticaram no mundo? Vão perguntar para eles. E eles falam, ó Senhor, ó meu Senhor, a gente, você o que? Concedeu para nós o que? Dificuldades, adversidades, a pobreza.
é uma grande dificuldade, é um grande teste. Você testou nós com a pobreza. Não é qualquer teste. É narrado, tanto do Sayyidina Umar como do Sayyidina Ali, que se a pobreza fosse o homem, eu mataria. Se a pobreza fosse um homem, eu mataria. É tão difícil que é a pobreza. E a gente está falando aqui das melhores pessoas que Deus criou, o Umar e o Ali, que a paz de Deus seja sobre eles. As melhores pessoas que Deus criou depois dos profetas, falando o que? Sobre a pobreza. Não é algo fácil. Quem viveu a pobreza sabe disso. Não é algo fácil. Então vamos ver a recompensa dessas pessoas que sofreram, que passaram por adversidades, que tiveram paciência sobre essas adversidades. Então fala: ó Senhor, você nos testou e a gente foi paciente, e você deu a riqueza e a autoridade para outras pessoas além da gente. Aí Deus fala para eles: vocês falaram a verdade, entram no paraíso. Entram no paraíso. Recompensa de Deus para eles. Deus sabe que eles sofreram. Deus sabe cada sofrimento de cada um de nós. Às vezes Ele não tira essa adversidade para te dar um lugar maior no paraíso, mas o servo não entende. Te deixa nessa adversidade para te exaltar, para te engrandecer, para te elevar nos graus do paraíso. Por isso que Ele o quer? Não tira essa adversidade de você. Agora, os profetas de Deus, tem pessoas que tiveram mais adversidade na vida que os profetas de Deus? O profeta Jó, alayhi salam, que a paz de Deus seja sobre ele, ficou o quê? Na melhor das narrativas, 18 anos com aquela doença que não podia nem se mexer, em cima de uma cama. E ele é um profeta. Se ele só levanta as mãos para o céu, ele é curado na hora. Porque ele pacientou e foi conhecido com a paciência de Jó. Como a gente explicou numa aula, falamos sobre a história do profeta Jó, se você se lembra, uns 8 meses atrás. Então o que ele fala quando a mulher dele fala para ele: suplica, meu marido, Deus aceita sua súplica, você é profeta de Deus. Aí ele fala para ela: quantos anos a gente viveu o que bem? Ela fala: 50. E por causa de 18 anos eu vou o quê? Reclamar. 50 anos Deus me deixou viver na melhor, ou seja, nas maravilhas do mundo, com riqueza, filhos, campos, que ele era muito rico, o profeta Jó, que é sobre ele. E agora, por causa de 18 anos, eu vou reclamar. E ele não pede, ele não suplica, como a gente citou na história. Para vocês verem o que é a paciência do crente. Por isso que ele foi lembrado o quê? A paciência de Jó. E até quando o profeta fala que é sobre ele, quando é concedido a cura e ele volta jovem, tudo é voltado como era, e melhor ainda. E começa os gafanhotos, por isso que fala: os gafanhotos trazem dinheiro, de acordo com a história de Jó, por isso que fala: não mata gafanhotos, traz dinheiro. Esse é o ditado popular. Por causa dessa história, que começou a chegar gafanhotos em volta dele, ele se banhando, voltando jovem como ele era, porque ele teve paciência. Deus recompensou ele o quê? Com um dobro. E aquilo batia nele e virava o quê? Moeda de ouro. E ele começava o que? A pegar. O profeta Jó, que passou sobre ele. Deus fala para ele, Deus sabe mais, pergunta para ele: Jó, está querendo o que? A vida? Ele falou: não, Deus, isso aqui é tuas bênçãos, não deixo nenhuma no chão. Juntou tudo. Bênção de Deus. Bênção de Deus, irmãos e irmãs. A gente tem que o quê? Sempre exaltar, agradecer cada bênção de Deus. Isso aqui é uma bênção de Deus, nunca joga fora. Isso é bênção de Deus, concedido, um sustento de Deus para nós. Sempre aproveita o máximo, não deixa nada. São bênçãos de Deus. Então Deus fala o que? Vocês falaram a verdade, entre no paraíso antes das pessoas, e aí continuará o que? A dificuldade das prestações, da prestação de contas. Quem são as primeiras pessoas a entrar no paraíso?
os pobres, os necessitados, pela vida que eles tiveram nesse mundo, pela vida que eles tiveram nesse mundo. Depois o profeta fala aqui sobre ele, sobre o que esses crentes. Fala depois aonde está os crentes. Aí é colocado para eles cadeiras que dão luz, ou seja, iluminadas, e também nuvens sobre eles que o que fazem sombra para eles. E aquele dia para os crentes é como se fosse um momento do nosso dia, ou seja, passa rápido. Não é como a gente viu 50 alf sana, como está no Alcorão. Ali está o quê? 500 mil anos. Não, 50 mil anos. 50 mil anos. Ali é o dia do juízo final, o tempo dele. Mas para o crente, o que ele vai sentir? Como se fosse o quê? Um instante, um momento de um dia normal. Um dia normal, ou seja, rápido para os crentes. Então, são vários irmãos e irmãs o que? As evidências. Claro que aqui não tem como citar, porque o próprio livro que é um livro simples, explica por detalhes, né? Um dia a gente faz aulas explicando cada fase no dia do juízo final, cada ocasião que a gente vai passar naquele dia, que a gente o que? Resumiu. Então Deus Altíssimo fala para encerrar o assunto: e instalaremos as balanças da justiça para o dia da ressurreição, nenhuma alma será defraudada, no mínimo que seja, mesmo se for do peso de um grão de mostarda. Tê-lo-emos em conta, bastamos nós por computo. Isso aqui está na Surat Al-Anbiya 21, 47, na Sura dos Profetas, capítulo 21, versículo 47. Aqui mostra também, irmãos e irmãs, a justiça de Deus. Tanto o mal que você fez, do tamanho de um grão de uma mostarda, vai ser mostrado, e tanto o bem que você fez, do tamanho de um grão de uma mostarda, vai ser mostrado para você. Não vai ser injustiçado em nada, vai ser colocado o que? Na balança, naquele dia. Por isso que o profeta fala: teme a súplica do injustiçado, porque entre ela e Deus não há barreira. Entre ela e Deus o Altíssimo, ou seja, da aceitação de Deus para essa súplica, não há barreira, não há algo que impede. Então, se a pessoa injustiçou alguém, ela deve o quê? Pedir perdão para esse alguém e retribuir aquilo que ela injustiçou, devolver, se foi dinheiro ou se foi alguma coisa que ela pegou da pessoa, devolver e não ficar com essa injustiça. Porque essa pessoa, se suplicar contra ela, não tem entre a súplica desse injustiçado contra você e a aceitação de Deus para essa súplica desse injustiçado uma barreira, algo que impeça. Então que Deus firme nossa fé no Islã e faça a gente morrer muçulmanos e facilite para nós as boas ações e aceita de nós as boas ações e facilita para nós a prestação de contas no dia do juízo final e firme nossos pés no dia do juízo final e salve nós naquele dia e facilite para nós a aceitação da obra e facilite para nós a busca do conhecimento e a prática do conhecimento adquirido e faça de nós misericórdia para as pessoas e não faça de nós castigo para as pessoas. Que Deus oriente a todas as pessoas a senda reta, a senda dos profetas, a senda da salvação, e que Deus facilite a entrada no paraíso com os profetas, com os mensageiros, com os verídicos, com os mártires, com as pessoas virtuosas, e que Deus afaste do nosso coração toda incredulidade, toda inveja, toda maldade, e afaste nossas faces do fogo do inferno, como afastou o Oriente do Ocidente, e não castigue a gente no túmulo. Amém. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos.